Vamos falar de política, gente. O presidente Lula deve vetar, o que tudo indica, ainda essa semana, o PL da dosimetria, que é aquela proposta que reduz as penas dos envolvidos na trama golpista no 8 de janeiro, inclusive beneficiando o ex-presidente Jair Bolsonaro, nos preparativos para o 8 de janeiro, que é agora, já quinta-feira, né? Aliados aconselharam o veto. A nossa Ariane Bittencourt traz todos os detalhes, ela está ali no Palácio do Planalto, está em Brasília e apurou essa informação para a gente. Então, Ariane, primeiro, boa tarde a você. Ao que tudo indica, pelo que você apurou, o Lula está mesmo decidido, vai vetar, vai usar essa data simbólica do 8 de janeiro para vetar o projeto de lei que foi aprovado por ampla maioria em ambas as casas do Congresso, Câmara e no Senado, no final do ano passado, e que reduz a pena de todos os envolvidos no 8 de janeiro, tanto dos financiadores e arquitetos do golpe que foram condenados por esses crimes, até aqueles chamados de bagrinhos, os depredadores da Praça dos Três Poderes. É isso? Amanda, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Essa é a expectativa, por mais que oficialmente o Palácio do Planalto não confirme que uma coisa vai acontecer casada com a outra. Então vamos recapitular que o projeto de lei da dosimetria, como você bem disse, ele foi aprovado no Congresso no último dia 17 de dezembro. Obteve maioria dos deputados, maioria dos senadores e veio para a mesa do presidente Lula para sanção ou veto. Tendo em vista todo o contexto e também o fato de que esse texto beneficia ou poderia beneficiar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso aqui em Brasília, o presidente Lula já havia dito que vai vetar esse texto, mas não havia feito isso e não o fez até agora. E aí, com a confirmação de que o Palácio do Planalto vai realizar na quinta-feira, dia 8 de janeiro, um ato em defesa da democracia e em memória dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, que, portanto, daqui a 2 dias vão completar 3 anos, cresceu essa expectativa de que o presidente junte uma coisa com a outra. Então, aproveite esse ato que vai acontecer na quinta-feira pela manhã aqui no Palácio do Planalto para que possa também oficialmente vetar esse projeto de lei da dosimetria que revisa para baixo, portanto, diminui as penas de condenados pelos atos do 8 de janeiro, de pessoas envolvidas em atos que envolvem multidão, incluindo essas do 8 de janeiro. Então, o que a gente tem agora, Amanda, é essa expectativa. Esse ato vai acontecer, então, na quinta-feira pela manhã, a partir das 10 horas da manhã, aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, com a presença de integrantes da sociedade civil e também de diversas autoridades. Há também a expectativa de que ele se estenda para uma atividade externa que está sendo preparada. E apesar das confirmações, já há algumas ausências também confirmadas. Eu pude apurar que, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, não vem a esse ato programado para a próxima quinta-feira. O que a gente sabe é que o presidente Lula, durante a sua fala, diante de quem estiver aqui no Palácio do Planalto na próxima quinta-feira, deve fazer uma defesa da democracia, das instituições democráticas, dos poderes institucionais e também da soberania, quem sabe até fazendo um paralelo com o que a gente tem visto acontecer na Venezuela, apesar da postura mais reticente, equilibrada e ponderada do governo brasileiro por parte do presidente Lula depois dessa ação militar na Venezuela. Mas esse ato deve então ser importante para que o presidente reafirme alguns desses valores, dessas bandeiras que envolvem democracia, soberania, o governo legitimamente eleito, os poderes instituídos pela Constituição e também existe essa possibilidade de que na próxima quinta-feira ele, portanto, vete o que ele já disse que vai fazer, o projeto de lei da dosimetria. Lembrando que o veto do presidente Lula não é a palavra final para esse texto, porque com o veto do presidente, que já é dado como certo, há de se ver só se será de fato na quinta-feira ou não, o Congresso vai analisar depois também esse veto. Lembrando que estamos em recesso parlamentar, que se finda no dia 1º de fevereiro. Os parlamentares voltam à atividade no dia 2 de fevereiro e, a partir daí, será preciso que haja a convocação de uma sessão mista com deputados e senadores para que esse provável veto seja analisado. E se ele for derrubado
pelos congressistas, essa situação ainda pode parar lá do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso há de se ver quais serão os próximos passos, mas por hora o texto da dosimetria está aqui no Palácio do Planalto, aguardando esse veto do presidente Lula, que inclusive passou os últimos dias no Rio de Janeiro, na Restinga da Marambaia, descansando, nem tanto, porque teve de interromper esse descanso, especialmente em razão da crise na Venezuela no sábado, mas que hoje retorna a Brasília para que possa retomar as suas atividades normais aqui no Palácio do Planalto. Amanda, volto com você. É isso, Ariane, muito obrigada, né? Trocando em miúdos, ainda deve ter pelo menos o primeiro trimestre, o primeiro semestre do ano que vem para se debruçar sobre esse assunto, que é o que você disse. O Lula vai vetar, isso ele já anunciou. Pode ser no 8 de janeiro, eventualmente ele pode chegar à conclusão com aliados, se bem que o Hugo Motta não vai comparecer, então já não gera aquele constrangimento, porque imagina vetar ali naquela cerimônia simbólica algo que foi aprovado por maioria folgada, inclusive contando com a articulação, uma das lideranças que tomou a frente naturalmente foi o presidente da Câmara. Se o Hugo Motta não comparece, a gente ainda não sabe, precisamos apurar, mas é bem possível que Davi Alcolumbre também não compareça. E aí abre o caminho para o Lula vetar nessa cerimônia simbólica o PL da redução de penas. E como você disse, ainda tem que passar pelo Congresso para analisar o veto, depois pelo Supremo Tribunal Federal, ainda temos um longo caminho pela frente. Muito obrigada, Ariane. Voltamos a nos falar daqui a pouquinho.